noite a todos. Meu nome é Felipe Almeida, eu sou o presidente do Departamento Brasileiro de Ligas Acadêmicas de Cirurgia Cardiovascular e gostaria de agradecer a participação de todos vocês no nosso primeiro webinar acadêmico, com o intuito de apresentar os temas livres que foram selecionados para o Congresso Acadêmico. Infelizmente, o Congresso foi adiado devido à pandemia que nós estamos vivendo, portanto, essa é a nossa oportunidade de prestigiar os nossos acadêmicos que se dedicaram à pesquisa e que querem mostrar seus resultados num ambiente próprio nosso. Antes de começar, eu gostaria de agradecer algumas pessoas. Eu tenho que agradecer a própria sociedade, na figura do seu presidente, Dr. Eduardo Rocha, por estar sempre proporcionando esses espaços para que os acadêmicos possam divulgar seus trabalhos, entrar em contato com grandes cirurgiões que sempre nos inspiram e aprender ainda mais sobre o mundo da cirurgia cardíaca. Tenho que agradecer ao Dr. Rui, que é o patrono do Departamento de Ligas Acadêmicas, uma figura sempre presente, que sempre incentiva as nossas atividades e a realização da maior congregação possível de acadêmicos. E também agradeço a Merit e a Sandra, que são as responsáveis pela organização desse webinar e que, com certeza, são as peças fundamentais que fazem com que a gente tenha eventos de tão grande qualidade, tanto agora esse nosso acadêmico, quanto a parte dos eventos da sociedade também. Eu vou divulgar aqui a nossa comissão avaliadora, para que fique bem claro para todos os acadêmicos que vão apresentar, bem como quem está nos assistindo. Ela é composta pelo Dr. Henrique Murat, Dr. João Carlos Real, o Dr. Gabriel Ligori, que já são figuras conhecidas do departamento, e também os acadêmicos Diogo Souza e Fernanda Bezerra, que são presidente e vice da chapa da nossa próxima gestão, respectivamente. Então, agradeço a todos os acadêmicos que se empenharam para fazer e que hoje vão apresentar seus temas livres, bem como os acadêmicos que vão apresentar amanhã, e a todos vocês que estão participando aqui conosco. Então, só para deixar as nossas regras o mais claro possível, os temas livres terão o tempo de duração máximo de 10 minutos de apresentação e vocês serão avisados aos 9 minutos para que tenham noção do tempo que já decorreu e encerrem a atividade, tá? Ela vai ser interrompida aos 10 minutos certinho. Após isso, terão 5 minutos de comentário do cirurgião comentador e sua réplica. Tudo isso deve acontecer dentro dos 5 minutos e depois a gente vai passar para as atividades seguintes. Ao final do segundo dia, nós vamos divulgar, a comissão organizadora vai se reunir e somar as notas dos temas livres e ao final elas serão divulgadas juntamente com a premiação de cada um dos temas, tá bom? Eu agradeço, por último, a presença dos membros da diretoria do departamento, que com certeza fizemos uma gestão muito boa. Eu tenho um carinho muito especial por todos vocês. Espero que essa atividade possa encerrar de uma forma muito legal a nossa gestão e com um começo de atividades excelente para a próxima gestão também. Então, vou passar a palavra para a Marcela, que vai ser a moderadora da nossa atividade. Marcela caiu. Deixa só, para todo mundo que está aqui, quer dizer, bom, vocês já sabem, meu nome é Rui Almeida, eu quero agradecer à Comissão Avaliadora, à Sociedade Brasileira, como já foi dito. Quer dizer, eu só gostaria de dizer algumas coisas em relação à apresentação dos trabalhos. A apresentação do trabalho vai ser classificada pela Comissão Avaliadora em relação à didática, postura e intuação. A apresentação dos slides estão estruturalmente bem divididos e as informações estão bem apresentadas. Se o tempo é comprido, se faz uma divisão da apresentação entre introdução com objetivo, material e método, resultados e conclusões. Se o autor tem conhecimento do assunto, se o trabalho é interessante, se é um trabalho clínico experimental ou epidemiológico, a presença de estatística básica e se as conclusões correspondem aos objetivos. Esses são os pontos que a Comissão avaliará. Evidentemente, quer dizer, cada um tem o seu critério, por isso mesmo é que nós temos 5 pessoas divididas. O Dr. Henrique Murat é o diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, o Dr. João Carlos Leal é o vice-presidente, Gabriel Ligori foi o primeiro presidente do Departamento de Ligas, que hoje em dia é médico, é uma pessoa muito ligada à parte científica, o Diogo, futuro presidente, e a Fernanda
a futura vice-presidente, e eu quero agradecer a todos, quer dizer, em nome da sociedade, a vossa presença aqui e dispor desse tempo. Marcela, você está conosco? Boa noite a todos. Acho que o Felipe resumiu muito bem tudo que a gente espera para esse webinar. Gostaria de apresentar a nossa primeira palestrante do dia de hoje, a Ana Laura Costa Ligório. Ela é de Pouso Alegre, Minas Gerais. O tema que ela vai apresentar é a análise anatômica e ecocardiográfica da válvula tricúspide do ventrículo direito na cardiomiopatia dilatada isquêmica e idiopática. Boa apresentação, Ana Laura. O doutor comentador vai ser o doutor Carlos Manuel. Boa noite a todos. Eu vou projetar os meus slides aqui. Bem, como a Marcela disse, meu trabalho é a respeito da análise anatômica e ecocardiográfica da válvula tricúspide e do ventrículo direito na cardiomiopatia dilatada isquêmica e idiopática. Eu fui orientada pelo professor, o Dr. Alexandre Webb. Bem, a insuficiência cardíaca, ela afeta e incapacita cada vez mais pacientes no mundo todo. E daí a importância dos estudos científicos para dar melhores tratamentos para esses pacientes. Dessa forma, o conhecimento anatômico e fisiológico do ventrículo direito e do aparelho valvar tricúspide podem esclarecer como se processa o remodelamento ventricular na cardiomiopatia dilatada. E a insuficiência tricúspide, ela é um preditor de mau prognóstico. Nós sabemos que é muito comum ocorrer uma insuficiência tricúspide na fase final da insuficiência cardíaca. Isso, nós analisamos alterações anatômicas e ecocardiográficas de corações humanos com cardiomiopatia dilatada, oferecendo substrato para as novas técnicas cirúrgicas ao tratamento da regurgitação tricúspide e da insuficiência cardíaca. O objetivo do nosso trabalho foi estudar os aspectos anatômicos da válvula tricúspide na cardiomiopatia dilatada, correlacionar a válvula tricúspide na cardiomiopatia dilatada isquêmica ou idiopática com o grau de dilatação do ventrículo direito e correlacionar a válvula tricúspide na cardiomiopatia dilatada isquêmica ou idiopática com dados ecocardiográficos obtidos em vivo. E para a realização desse trabalho, a gente utilizou 68 corações humanos fixados em formaldeído a 10%, sendo que 20 desses corações eram normais, os corações não apresentavam nenhuma cardiopatia. 24 desses corações eram de pacientes com cardiomiopatia idiopática, ou seja, sem uma causa aparente, e 24 eram de pacientes com cardiomiopatia dilatada isquêmica. Além disso, os pacientes com cardiomiopatia dilatada, nós analisamos os prontuários deles e isso possibilitou que a gente selecionasse aqueles pacientes que tinham um ecocardiograma que fosse realizado até 3 meses anterior à data do óbito. E os dados do ecocardiograma possibilitou que a gente dividisse esses pacientes pelo grau de regurgitação. Então, no grau 0, a gente não tem regurgitação. No grau 1 é uma regurgitação leve, o grau 2 uma regurgitação moderada e o grau 3 uma regurgitação severa. E os critérios de inclusão no nosso estudo foram um perímetro do ventrículo esquerdo maior que 15,5 centímetros ou então um diâmetro maior que 5,5 centímetros, um perímetro do ventrículo direito maior que 8,5 centímetros. E para realizar essas imagens, aliás, para realizar o nosso estudo, a gente obteve algumas imagens. Nessa primeira imagem, a gente consegue ver a base do coração, foram retiradas as câmaras atriais e a gente observa as válvulas atrioventriculares, direita e esquerda. Já na segunda imagem, o coração foi seccionado à meia altura do músculo papilar anterior e a gente consegue ver o interior das câmaras ventriculares. E para a obtenção dessas imagens, a gente contou com uma máquina digital que tirou todas as fotografias a uma mesma altura. E essas fotografias foram analisadas por um programa chamado ImageTool, que nos deu dados fidedignos sobre as medidas realizadas. E as medidas realizadas foram o perímetro do ventrículo direito, o perímetro da válvula tricúspide por completo, o perímetro da cúspide septal isoladamente e o perímetro das cúspides anterior e posterior em conjunto. Já que essas cúspides têm uma grande variedade anatômica, nós optamos por avaliar elas em conjunto. E nós obtivemos muitos resultados interessantes.
Bom, inicialmente, a gente consegue ver que o perímetro do ventrículo direito é maior em corações com cardiomiopatia dilatada quando nós comparamos eles com corações normais, sendo que esse perímetro é ainda maior naqueles corações com cardiomiopatia dilatada idiopática. E o mesmo se repete com o perímetro do anel valvar. Então, nós também temos um aumento do anel valvar nos corações com cardiomiopatia dilatada, sendo que também é maior nos corações sem causa aparente dessa cardiomiopatia. Porém, é interessante observar que quando a gente compara essas duas variáveis, o perímetro da válvula tricúspide e o perímetro do ventrículo direito, não mostrou uma proporcionalidade entre essas duas medidas. Ou seja, essas variáveis crescem, mas de forma isolada, elas não têm relação entre si. Tanto na cardiomiopatia dilatada isquêmica, quanto na cardiomiopatia dilatada idiopática. Outro dado que a gente analisou e que nos deu um resultado bem interessante foi sobre o perímetro das cúspides. Nós comparamos o perímetro das cúspides anterior e posterior com o perímetro do anel tricúspide e a gente observou que há sim uma relação de proporcionalidade do crescimento dessas variáveis. Contudo, quando a gente vê o perímetro da cúspide septal, a gente não observa a mesma relação de proporcionalidade. Então, isso nos leva a pensar que o crescimento do anel tricúspide, ele se dá às custas do crescimento das cúspides anterior e posterior. Bom, nos gráficos anteriores eu apresentei para os senhores a respeito de dados relacionados à etiologia, né, ou idiopática ou então isquêmica da cardiomiopatia. E nesses próximos gráficos eu vou falar sobre os dados ecocardiográficos que a gente obteve. Então, a gente fez os perímetros relacionados com o grau de regurgitação. Nesse primeiro gráfico, a gente vê que o perímetro do anel valvar, nos graus 0, 1 e 2, tem uma pequena variação insignificante. Porém, quando a gente observa o grau 3, esse crescimento já teve uma significância. Então, na regurgitação severa, tem um grande crescimento do anel valvar. E nesse último gráfico, a gente separou o crescimento das cúspides, septal e anterior e posterior. Em vez de a gente consegue observar as cúspides septal, em branco as cúspides anterior e posterior. E novamente a gente observa, no grau 0, 1 e 2 de regurgitação, o crescimento é pequeno, insignificante. Porém, quando a gente observa o grau 3, essas cúspides crescem mais, tem um maior crescimento, especialmente a cúspide septal. Então, isso nos leva a concluir que a cúspide septal, ela está relacionada à etiologia da cardiomiopatia dilatada, com a regurgitação severa. Então, o crescimento da cúspide septal, ela está relacionada com a regurgitação severa. Bom, diante de tudo que foi apresentado, nós tivemos várias conclusões, dentre elas as conclusões anatômicas, que foi que nos corações dilatados o anel tricúspide é maior que nos corações normais. Não há uma relação entre o crescimento do ventrículo direito e do anel tricúspide. E o crescimento do anel tricúspide, ele se faz às custas do perímetro das cúspides anterior e posterior. E além disso, a cúspide septal se mantém estável. Já quanto aos dados do ecocardiograma, nós concluímos que a existência de insuficiência valvar grau 3 tricúspide está relacionada com o aumento do perímetro e área do anel valvar e do perímetro da cúspide septal. Portanto, a cúspide septal na cardiomiopatia dilatada deve sim ser tratada. Obrigada. Ana Laura, parabéns pela apresentação e por ter sido tão pontual aqui no tempo. Agora eu gostaria de abrir espaço para o nosso comentador, o professor Carlos Manuel. Fique à vontade. Boa noite. Então, inicialmente eu queria parabenizar a Ana Laura, ela apresentou muito bem o tema. Deu para ver que ela sabe do que ela está falando, ou seja, ela participou ativamente do trabalho, então dá para perceber que ela tem um amplo conhecimento. Eu vou fazer algumas considerações ao seu trabalho, todas com o intuito de melhorar o trabalho, porque eu acho que é um trabalho muito importante, é um trabalho que seguramente tem que ser publicado.
Eu fiquei muito feliz em revisar esse trabalho, porque eu conheço o trabalho do Alexandre Webb na válvula mitral. Ele tem um trabalho que ele fez sobre o mesmo tema na cardiomiopatia dilatada isquêmica, é um trabalho que teve uma publicação internacional com grande repercussão. E eu fico muito feliz que ele está replicando, tentando replicar esse trabalho de uma forma melhor, inclusive, do que o outro, na válvula tricúspide. Então, só para a Ana ainda está na faculdade, a válvula tricúspide ela é chamada na literatura de a válvula esquecida. E todo mundo sempre se dedicou, estudou a válvula aórtica, a válvula mitral, e a tricúspide sempre ficou esquecida. E ela tem, nos últimos anos e nos últimos congressos, tido uma atenção maior. Tem até sessões no Congresso Europeu só de válvula tricúspide. Apenas o pessoal do congênito que se dedicava mais à tricúspide. Então, eu fiquei muito contente por esses dois motivos. Algumas considerações a fazer aqui. Quanto ao método, tinha algumas dúvidas que você, na sua apresentação, já me respondeu, mas eu queria saber o seguinte: você conseguiu, em todos esses casos, os ecocardiogramas? Essa é a primeira pergunta. 100% dos ecocardiogramas, uma vez que foi uma análise retrospectiva, tá? Então, isso aí eu queria... Eu acho que eu posso fazer todas e você responde no final, acho que fica mais prático. A segunda pergunta, também referente ao eco. Todos os ecos eram tridimensionais ou bidimensionais, ou existiam alguns bi e outros tri? Isso pode ter alguma implicação na análise dos seus resultados. O terceiro, quanto à preparação, você mostrou bem na sua apresentação como foi feito o corte na peça e etc. Sempre foi o mesmo técnico que fez esse corte, porque isso pode ter uma variação, se o corte ficou meio enviesado, pode ter uma variação no perímetro. Então, ou seja, quem preparou as peças foi sempre a mesma pessoa. E, mais importante ainda, quem usou o software, o Image Tool que você mostrou, foi sempre a mesma pessoa que fez as medidas? Isso pode ter uma implicação nos seus resultados. Aqui, muito importante, você falou, mas é uma correção. Você mostrou que a cúspide septal, no grau 3, ela também dilata. Tá? E isso tem uma implicação anatômica, uma implicação muito importante, porque até quando eu estava na residência, não faz tanto tempo assim, porque eu não sou velho, o que acontecia? A gente achava que nunca dilatava a região do trígono fibroso, do esqueleto fibroso. E você demonstrou nesse trabalho que na insuficiência grau 3, na cardiomiopatia dilatada, ele também dilata. Tá? Ou seja, não é só a porção correspondente da cúspide anterior e da cúspide posterior, mas também da cúspide septal. Isso é uma das coisas mais importantes do seu trabalho, na minha opinião, e que deveria ser um pouco mais destacada, principalmente porque isso tem uma implicação do ponto de vista cirúrgico, quando da indicação da correção da insuficiência tricúspide num caso desses. Então, eu acho que você poderia aproveitar melhor isso daí. Uma outra correção, você aqui tinha 3 conclusões aqui no resumo. E você, quando apresentou agora, você colocou 4 conclusões anatômicas e 2 conclusões ecocardiográficas. Eu acho que, assim, algumas dessas conclusões não são conclusões. Acho que você devia deixar isso, estou falando do ponto de vista até de apresentação em congresso, tá? Quer dizer, o trabalho tem que ter alguns objetivos e as conclusões baterem com os objetivos. Não adianta a gente ter um trabalho com 10 conclusões, a gente tem que destacar o que é realmente importante nas conclusões e o que está amarrado com o objetivo principal. Então, eu deixaria 2 conclusões, por exemplo. Então, uma dessas é essa da tricúspide, tá bom? E que você seria a terceira conclusão que você deixou no resumo,
tá? Destacaria ela maior e ficaria com a primeira. Ó. Na cardiomiopatia de etiologia idiopática ou isquêmica, existe um aumento do anel tricúspide em relação aos corações normais. Essa conclusão que você colocou aqui, não existe relação entre o grau de dilatação do anel tricúspide com o grau de dilatação da cavidade ventricular direita, tiraria fora, tá? Porque ela não é importante, não é significativa, tá bom? Então, essas são as conclusões que eu... as correções e sugestões que eu faria para você e você pode me responder 2 ou 3 perguntas que eu deixei. Doutor Carlos, a primeira pergunta que foi a respeito se todos os pacientes tinham o eco, né? Sim, todos os pacientes, isso a gente selecionou os pacientes que tinham eco para fazer o trabalho, né? A respeito da análise das imagens, todas as imagens foram obtidas pela mesma pessoa e o software também foi a mesma pessoa que trabalhou com ele. Você me fez mais uma pergunta sobre como foi o eco, né? Todos eram biventricular, todos os ecos. E eu gostaria de agradecer ao senhor também pelos comentários sobre as conclusões e com certeza eu concordo com isso. Então, dando continuidade aqui à apresentação dos trabalhos, gostaria de chamar a Ariadne de Moura, ela que é do Centro Universitário das Américas, de São Paulo mesmo. O comentador do seu trabalho é o próprio professor Rui, e ela vai apresentar para a gente um estudo comparativo da mortalidade após correção da disjunção atrioventricular por 2 técnicas cirúrgicas após substituição da válvula mitral. Bem, obrigada, viu? Boa noite a todos. Vou compartilhar minha tela aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à diretoria plena da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular pela oportunidade de apresentar este trabalho no 9º Congresso Acadêmico em Cirurgia Cardiovascular sobre o estudo comparativo da mortalidade após a correção da disjunção atrioventricular por 2 técnicas cirúrgicas após a substituição da válvula mitral. A disjunção atrioventricular é um deslocamento atrial no local de inserção do anel mitral, distanciando a base atrial do músculo do ventrículo esquerdo. A disjunção atrioventricular associada à ruptura ventricular esquerda é uma rara complicação decorrente da substituição da válvula mitral. Foi inicialmente descrita em 1967 a partir de achados de autópsias em 2 pacientes e atualmente, em 2019, um estudo sobre a substituição da válvula mitral em 744 pacientes. A ruptura ventricular esquerda ocorreu em apenas 1 paciente, evidenciando-a como uma rara complicação. A causa específica da etiologia da ruptura ventricular esquerda, na maioria dos pacientes, não pode ser determinada, mas algumas explicações podem ser a substituição da válvula mitral por uma prótese maior do que o anel mitral, lesões no anel mitral por tração mecânica e ressecção papilar excessiva, e o enfraquecimento da parede ventricular esquerda devido a uma cardiomiopatia. Essa complicação representa uma alta taxa de mortalidade e, para corrigi-la, é necessária uma técnica segura e reproduzível. Este estudo teve como objetivo comparar as taxas de mortalidade de 2 técnicas cirúrgicas para a correção da ruptura ventricular esquerda por disjunção atrioventricular. Foi realizado um estudo retrospectivo utilizando dados coletados desde janeiro de 2005 até janeiro de 2012, onde 720 pacientes foram submetidos a cirurgias envolvendo a substituição da válvula mitral com próteses valvárias biológicas ou mecânicas e foram excluídos do estudo procedimentos associados e reoperações. Todos os procedimentos foram realizados através da toracotomia longitudinal mediana transesternal, com o auxílio também de circulação extracorpórea e moderada hipotermia, em torno de 28 graus. A proteção miocárdica foi realizada com cardioplegia hipotérmica com diluição de 4:1 a cada 20 minutos e a válvula mitral foi acessada através de atriotomia esquerda. Dos 720 pacientes, a ruptura ventricular esquerda foi observada em 10 pacientes, que foram novamente divididos em 2 grupos. O grupo 1, com 6 pacientes, e o grupo 2, com 4 pacientes, de acordo com a técnica corretiva adotada.
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética Científica sobre o protocolo número 209.339. A ruptura ventricular esquerda foi classificada em 3 tipos, de acordo com a sua posição em relação ao anel mitral e ao músculo papilar. O tipo 1, na qual a ruptura ventricular esquerda é localizada no anel mitral. O tipo 2, onde a ruptura ocorre na base dos músculos papilares. E o tipo 3, em que a ruptura é mesoventricular e localizada na região entre o anel mitral e os músculos papilares. No grupo 1, a técnica utilizada foi o reforço do anel mitral posterior com 2 tiras de pericárdio bovino, com uma sutura separada em U, utilizando o fio de propilene 3 zeros na região rompida e usando os mesmos pontos para implantar a prótese. Já no grupo 2, houve a colocação de um PET de pericárdio bovino, que foi fixado através de uma soltura contínua de fio de propilene 4 zeros, desde a base dos músculos papilares lateral e medial, cobrindo a parede posterior do ventrículo esquerdo, passando pelo anel mitral posterior até a parede posterior do átrio esquerdo adjacente ao anel mitral. A prótese foi fixada sobre esse PET através de pontos em U separados. Em relação à análise estatística, as variáveis quantitativas foram expressas em média e desvio padrão, e as variáveis qualitativas foram expressas em frequências absolutas e relativas. Foi adotado o teste exato de Fisher comparando os grupos 1 e 2 de acordo com o sexo, a doença da válvula mitral, calcificação do anel mitral, ruptura ventricular esquerda e morte. Além disso, também foi utilizado o T-Student para a comparação dos grupos de acordo com a idade média, o tamanho do átrio esquerdo e a fração de ejeção antes da cirurgia. O alfa, utilizado em todas as análises, foi de 5%, e os valores de P menores que 0,05 foram os considerados significantes. Na comparação entre os grupos, não houve diferença estatística no quesito sexo, idade, valvopatia, átrio esquerdo, fração de ejeção e tipos de ruptura ventricular esquerda, demonstrando uma relativa homogeneidade entre os grupos. Já em relação ao óbito, houve uma diferença significativa entre os grupos analisados. No grupo 1, dos 6 pacientes que faleceram, 5 foram por óbito imediato no centro cirúrgico, no intraoperatório, e 1 foi por óbito tardio por sepse pulmonar. Já no grupo 2, o único óbito que teve foi um óbito tardio de uma senhora de 72 anos, com insuficiência mitral prévia e ruptura ventricular esquerda do tipo 3. Lembrando que a prevalência de ruptura ventricular esquerda foi de 1,39%. Em 7 casos, ou seja, 70% dos pacientes que apresentaram a ruptura ventricular esquerda por disjunção atrioventricular, foram preservados o folheto posterior e o aparelho subvalvar. O tratamento cirúrgico da ruptura ventricular esquerda apresenta uma série de fatores complicadores, como, por exemplo, a perfuração da parede do ventrículo esquerdo, a proximidade com a artéria coronária circunflexa, a fraqueza nas estruturas, causando dificuldades nas suturas de ancoragem, e uma baixa exposição e difícil visualização das lesões. A ruptura ventricular esquerda do tipo 1 é a mais provável de ocorrer, provavelmente, por conta da manipulação excessiva do anel mitral calcificado. E em relação à comparação do nosso resultado com a literatura, observamos uma concordância nos quesitos idade, calcificação do anel mitral e a taxa de mortalidade global. Porém, houve uma diferença quando foi comparada a ocorrência da ruptura ventricular esquerda com a preservação do aparelho posterior da válvula mitral. De acordo com a literatura, quando o aparelho subvalvar posterior é mantido, a taxa de ruptura ventricular esquerda diminui. Contudo, no nosso trabalho, o aparelho subvalvar foi mantido e mesmo assim ocorreu a ruptura ventricular esquerda. Geralmente, a técnica mais utilizada para a correção da ruptura ventricular esquerda é a que foi descrita no grupo 1. E alternativamente a esta técnica, existe também o reparo epicárdico, onde um PET de pericárdio bovino é colocado na área rasgada sem circulação extracorpórea e com o auxílio de uma cola biológica. Em alguns casos, a disjunção atrioventricular associada à ruptura ventricular esquerda é identificada apenas no pós-operatório tardio e em exames de imagem. Já na técnica do grupo 2,
foi realizada uma sutura extensa com o intuito de reduzir a tensão, cobrir toda a área rasgada e o anel mitral. Essa, por ser uma complicação cirúrgica rara e de baixa prevalência, a principal limitação do nosso estudo foi o número baixo de pacientes. Concluindo, a técnica do grupo 2, utilizando um PET de pericárdio bovino extraanelar, mostrou uma menor taxa de mortalidade do que a técnica do grupo 1. Eu gostaria de agradecer novamente a diretoria plena da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular pela oportunidade, agradecer em especial ao Dr. Marcelo Sobral, que me orientou nesse estudo, agradecer também ao professor Dr. Rui, que será o comentador deste trabalho, e me coloco à disposição para as possíveis dúvidas e questionamentos. Obrigada. Ariadne, parabéns pelo trabalho. Agora gostaria de abrir espaço para o professor Rui comentar. Boa noite mais uma vez. Em primeiro lugar, os meus parabéns à Ariadne. Ora, por esse trabalho. Todos nós sabemos que a disjunção atrioventricular no tratamento da válvula mitral é uma complicação que, na maioria das vezes, leva ao óbito, independente do tipo de técnica que seja feito. Talvez seja um dos grandes desastres que existem em cirurgia cardiovascular, para o cirurgião não conseguir retirar esse paciente de circulação extracorpórea na maior parte das vezes, e muitas vezes mesmo tirando, quer dizer, de perder o paciente no pós-operatório imediato. Um dos pontos que eu gostava de salientar são as causas de disjunção atrioventricular. Acho que você não focou, nesses casos que você teve, dos 720 apresentados, você não focou em quais os casos desses 10 pacientes que você apresentou, quais foram as causas dessas disjunções. Já espero que você tenha esses números para poder nos dizer quais são as causas que levaram a essa disjunção atrioventricular. Uma das causas que você também eu acho importante citar é na endocardite infecciosa, quando você, além da calcificação da anel mitral, mas na endocardite infecciosa ou bacteriana, quando você tem um abscesso no anel, é uma das causas que pode ser esse abscesso prolongar-se para dentro da parede, que pode ser de disjunção. Então, não sei se você teve algum desses casos, mas seria bem bom falar sobre isso. Outro dos pontos é que você refere aos tipos de disjunção que existem, atrioventricular, os 3 tipos, mas você não cita nenhuma referência. Como são definidos esses tipos e em que referência está? Em relação à conclusão do seu trabalho, que a técnica do grupo 2 se mostrou mais eficiente do que a do grupo 1, eu acho que provavelmente você conseguiu isso pela mortalidade, sem dúvida. E você tem evolução a médio e longo prazo desses pacientes? Algum deles complicou? Quer dizer, você tem exames de imagem como ecocardiografia para poder avaliar esses pacientes? De qualquer maneira, eu agradeço, eu acho esse trabalho fantástico. O resultado expresso, quer dizer, do Hospital Beneficência Portuguesa, provavelmente que são esses resultados todos do Marcelo Sobral, quer dizer, são resultados fantásticos em relação, e aí existe uma mudança de paradigma de como tratar realmente a disjunção atrioventricular. Parabéns, Ariadne, mais uma vez. Obrigada, muito pertinente os seus questionamentos. As causas, na maioria dos pacientes, foi a dupla lesão mitral com predomínio de estenose. Nos nossos pacientes, nenhum deles teve endocardite. E sobre a parte dos tipos, tem as referências no trabalho, inclusive, e todos os pacientes, nenhum deles complicou, mas não conseguimos prosseguir esse segmento dos pacientes que tiveram no pós-operatório tardio. Gostaria de agradecer novamente pelo posicionamento. Obrigada. Dando continuidade às nossas apresentações, a Tarsi Zaire, ela é de Pernambuco, da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, e ela vai falar para a gente sobre estratégia de revascularizações miocárdicas sem manipulação da aorta. O seu comentador é o professor Bruno Botelho Pinheiro. Fique à vontade, Tarsi. Boa noite. É só uma correçãozinha, eu sou do Ceará, eu não sou do Pernambuco. Acho que eu tinha falado, mas sem problema. Vou projetar aqui. Como já foi falado,
O tema do meu trabalho é Estratégias de Revascularização Miocárdica sem Manipulação da Aorta. Meu orientador é Dr. Samuel Soares Eduardo. Vou dar início à apresentação. A gente sabe que a cirurgia de revascularização do miocárdio tem se mostrado consistentemente ser a terapia mais eficaz na doença coronariana obstrutiva avançada, e que, comparado à intervenção coronariana percutânea, ela tem um benefício a longo prazo na redução da mortalidade, como também da incidência de infarto agudo do miocárdio. Estudos como Syntax e Freedom, eles mostram que a cirurgia de revascularização miocárdica convencional, comparada à intervenção percutânea, ela possui desvantagens relacionadas ao risco de incidência de acidente vascular cerebral isquêmico. E o acidente vascular cerebral isquêmico, como complicação mais danosa, nos chama a atenção devido ao impacto social e econômico que ele causa, interferindo diretamente no tempo de internamento hospitalar desses pacientes, assim como também as sequelas que causam, na maioria das vezes, que vão cursar com demências ou com incapacidades funcionais. Como uma possível estratégia para a redução dessa complicação, surge a cirurgia de revascularização do miocárdio sem a manipulação da aorta. O nosso trabalho tem como objetivo apresentar as estratégias e os resultados de uma prática de CRM multiarterial, sem circulação extracorpórea e sem manipulação aórtica, impactando na incidência do acidente vascular cerebral isquêmico no nosso serviço de cirurgia cardiovascular. O material e método utilizado trata-se de um estudo analítico retrospectivo. A coleta de dados foi através dos prontuários dos pacientes revascularizados no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2019, no serviço de referência em cirurgia cardíaca no interior do Ceará. Bom, como resultados, de janeiro de 2015 a dezembro de 2019, excluindo-se as revascularizações isoladas e descendente anterior, foram realizadas 402 cirurgias de revascularização. A idade média dos nossos pacientes foi de 64,2 anos, variando entre 22 e 85 anos. Aqui nós temos, em porcentagem, as principais estratégias, né, que são importantes e fundamentais para a realização dessa técnica no touch de aorta. Em 72,13% da amostra das cirurgias, as cirurgias foram realizadas sem SEC. Nós sabemos que, tanto pelo pinçamento da aorta durante a implantação da SEC, como pela resposta inflamatória que a SEC causa no pós-operatório, ela influencia diretamente nas complicações. Então, é fundamental que essa técnica seja implantada. A utilização dessa porcentagem dos 72% dos pacientes que foram realizados sem SEC, foi utilizado as duas mamárias na cirurgia em 83% dos casos. A utilização de dupla mamária como fonte de fluxo para as coronárias que são necessárias revascularizar no miocárdio também é uma opção, uma estratégia fundamental, porque a utilização dessas mamárias, seja em enxertos compostos, seja de forma sequencial, ela supre todas as demandas de áreas que precisam ser revascularizadas, sem que seja necessário a anastomose de enxertos na aorta ascendente. Em 56% dos casos, 56,2% dos casos foi utilizado enxertos compostos, e em 43,10% foram usados anastomoses sequenciais. Aqui nós temos as porcentagens desses enxertos utilizados. A mamária bilateral, como já falei, foi usada em 83% dos casos, sempre de forma esqueletizada. A radial foi utilizada em 21% dos casos, nos pacientes que foram selecionados que não fossem muito idosos e que o teste de Allen permitisse. E a veia safena foi utilizada em 36% dos casos, principalmente em compostos em I, juntamente com a mamária direita. Aqui nós temos as principais configurações que são fundamentais para a estratégia da revascularização do miocárdio no touch de aorta. As anastomoses sequenciais, elas vão ocorrer com ambas as mamárias e cada enxerto vai ser responsável por revascularizar mais de uma área.
Os enxertos compostos, eles podem ocorrer com ambas as mamárias, mas principalmente no nosso estudo ele ocorre com a mamária direita, sendo associada à artéria radial ou à veia safena por meio de compostos em I ou em Y. No composto em I, a anastomose é feita no sentido término-terminal, ou no composto em Y, quando a anastomose é feita no sentido término-lateral. Ainda nos nossos estudos, a técnica crossover, em que ambas as mamárias elas vão ser usadas direcionadas para o sistema coronariano esquerdo, em que a mamária direita vai ser direcionada para a descendente anterior e a mamária esquerda vai irrigar 1 ou 2 ânus marginais. Bom, essas estratégias combinadas de revascularização sem SEC, uso de dupla mamária, enxertos compostos e ou sequenciais são essenciais para a prática da CRM sem a manipulação da aorta. Este padrão de não manipular a aorta foi encontrado em 52% das nossas cirurgias biomultiarteriais e tem crescido de forma considerável no nosso serviço. Em 2015, ele compunha 27% das amostras, em 2016, 37%, no ano 2017, 40%, no ano 2018, 70%, 2019, 78%, e hoje quase a totalidade das nossas cirurgias são feitas com essa técnica, com exceções de raros casos, né, que vão ser exceções. Das 209 cirurgias, sem a manipulação da aorta, 151 pacientes eram do sexo feminino e 58 do sexo 151 do sexo masculino, 58 do sexo feminino, com idade entre 36 e 85 anos, compondo uma média de 63,7 anos. Nós observamos uma média de 2,7 coronárias por cirurgia, variando entre 2 e 5. Como desfechos finais, houveram 1,7% de óbitos, 0,5% de complicação external, mas não houve incidência clínica de acidente vascular cerebral isquêmico nos casos de CRM sem manipulação de aorta, o que evidencia a possível relação da manipulação com a incidência do acidente vascular cerebral e que foi possivelmente reduzida na amostra dos nossos pacientes. E a conclusão do nosso trabalho é que a ausência da manipulação da aorta na cirurgia de revascularização vem se tornando cada vez mais frequente, visto que uma redução de futuras complicações no pós-operatório, dentre essas as repercussões cerebrais. Obrigada. Tarsis, parabéns pela apresentação. Agora deixo espaço para o professor Bruno comentar o trabalho. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Tarsis e o grupo do Ceará em relação a este trabalho. É um tema bastante importante, como a Tarsis comentou, o acidente vascular encefálico é uma das maiores complicações no pós-operatório da cirurgia de coronária. Então, o trabalho realmente é muito interessante, Tarsis, mas eu vou, inicialmente, eu tive assim, um pouco de dúvida para acompanhar a sua apresentação, porque a gente só avaliou o resumo do seu trabalho, mas você mostra inicialmente, isso assim, me deixou um pouco confuso, você mostrou inicialmente 402 pacientes operados de coronária no período de 2015 a 2019, e você colocou num diapositivo lá, num slide, que 73% eram cirurgias sem SEC. Eu achei estranho isso, porque se nós estamos falando, o objetivo do trabalho é falar sobre cirurgia sem manipulação de aorta e sem SEC, que eu acho que é o objetivo do seu trabalho, eu não entendi muito aquele slide, porque que você colocou 73% dos pacientes eram sem SEC. Então, isso ficou confuso. Porque essa é a primeira consideração que eu faço. A segunda é nos resultados finais, você mostra que teve 209 pacientes submetidos à cirurgia de revascularização efetivamente sem a manipulação da aorta. Então, você começa apresentando 402 casos, depois você mostra que 73% foram sem SEC, e termina com 209. Então, eu acho que esses slides eles precisam ser revistos. Fica confuso para quem está
assistindo a sua apresentação, né? E quem não tem, obviamente, o trabalho todo para ler e acompanhar esse raciocínio. De toda forma, logicamente, isso não diminui em nada a importância do trabalho. O trabalho ele é realmente muito importante. Uma segunda observação que me chamou a atenção, você colocou que os pacientes operados, a idade variou de 22 anos a 85. E é só por curiosidade, um paciente de 22 anos revascularizado, qual seria a etiologia? Isso é interessante a gente saber por que o paciente tão jovem está sendo revascularizado. Então, você não apresentou a etiologia ou a indicação desses pacientes. Esses pacientes foram operados, quer dizer, quantos pacientes que foram submetidos à cirurgia dessa forma, que eram pacientes com angina estável, quantos que eram pacientes com angina instável, ou em situações mais críticas, que optou por uma cirurgia sem circulação extracorpórea e sem manipular a aorta. Terceira consideração, em relação aos óbitos também, você simplesmente falou que, logicamente, isso é o que mais interessa, teve 1,7% de óbitos, um índice muito baixo, mas seria interessante você citar a causa desses óbitos. Por que você teve poucos óbitos na sua amostra, mas por que eles morreram? E por último, meu último questionamento é se esses enxertos que foram feitos com a dupla mamária, se você tem uma avaliação a médio prazo desses pacientes, se eles apresentaram algum grau de isquemia no pós-operatório a médio e longo prazo, e se foi feita a avaliação de fluxo no intraoperatório. Somente isso. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns, Tarsis, pela apresentação. Muito obrigado pelos comentários. Em relação ao número de casos, uma amostra, né, de 2015 a 2019, em que 402 casos é do valor total de pacientes. Como eu mostrei que há uma evolução desse valor da cirurgia sem SEC, esse valor é de todas as cirurgias de revascularização, incluído as com manipulação de aorta e as que não houveram. Aí esse valor de 402 é o valor total. Outro questionamento que o senhor fez em relação a que eu coloco depois, né, só a porcentagem depois que apresentar essa crescente evolução de não manipulação da aorta, de 2015 a 2019, é que eu falo dos casos que são exclusivamente de não manipulação da aorta. Estamos aprofundando em relação à pesquisa sobre causas mais específicas, né, dos pacientes que não foi possível colocar no trabalho, quando foi enviado o resumo, mas que está sendo ainda mais diferenciado as causas dos pacientes de acordo com a faixa etária. E a última colocação que o senhor fez em relação ao acompanhamento, né, a médio e longo prazo, não foi possível fazer esse acompanhamento com os dados prontuários que a gente tinha desses pacientes. E a avaliação do fluxo intraoperatório foi feita. Obrigado. Muito obrigada, agradeço pelos comentários. Para finalizar a apresentação dos temas livres no dia de hoje, eu gostaria de convidar o Pedro Rafael Vieira Salerno, ele é de Recife, da Faculdade Pernambucana da Saúde. Ele vai apresentar para a gente a experiência de troca de válvula aórtica utilizando bioprótese de rápido implante e Intuitive Valve System. O comentador dele é o professor Gustavo Judas, também já está aí. Pedro, fique à vontade para começar, se quiser checar o microfone. Eu queria começar agradecendo o Departamento Brasileiro de Ligas Acadêmicas de Cirurgia Cardiovascular e a todos que compõem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Me chamo, como dito, Pedro Salerno, sou acadêmico de medicina do 7º período da Faculdade Pernambucana de Saúde e vou apresentar a experiência de troca de válvula aórtica utilizando a bioprótese de rápido implante. Não tenho conflito de interesse. A estenose aórtica ela é a obstrução de saída do ventrículo esquerdo ao nível valvar. As principais causas são válvula bicúspide congênita com calcificação sobreposta, calcificação de válvula anatomicamente normal e ainda a doença reumática. Cerca de 2/3 de todos os procedimentos valvares cirúrgicos são realizados para o tratamento da válvula aórtica,
sendo a maioria para a correção da estenose. A valvopatia aórtica com calcificação é a causa mais comum em adultos, está relacionada à idade e sua fisiopatologia tem a ver a possível predisposição genética e fatores de risco semelhantes à aterosclerose vascular. São eles, por exemplo, níveis séricos elevados de LDL e lipoproteína a diabetes, o tabagismo e a hipertensão arterial sistêmica. Esse é um fluxograma retirado dos guidelines para manejo dos pacientes com doença valvar da American Heart Association, e ele mostra que a TAV ela vem avançando muito nos pacientes com risco proibitivo, nos riscos de alto risco, e, entretanto, a cirurgia continua sendo o padrão ouro, principalmente naqueles pacientes de baixo risco e naquela zona cinzenta que a gente sabe que são aqueles pacientes de risco intermediário. Então, em virtude da necessidade de superar a complexidade técnica, facilitar o uso de procedimentos minimamente invasivos e prover um melhor resultado hemodinâmico, foi desenvolvida a bioprótese aórtica de rápido implante, a Intuit. Esse sistema Intuit, que é uma prótese biológica de pericárdio bovino, feita a partir da base das famílias das válvulas Perrimont, ela possui um anel de cromo cobalto e também uma saia de poliéster que se adere, se fixa ao anel aórtico e com isso permite que a gente consiga fixar a válvula com apenas 3 pontos de sutura. Nas válvulas tradicionais, a gente precisa, por exemplo, de 12 a 15. Isso dificulta a técnica cirúrgica e também aumenta o tempo de circulação extracorpórea. O objetivo do trabalho foi, então, descrever a experiência unicêntrica da troca de válvula aórtica, utilizando a bioprótese de rápido implante. Nos métodos foram incluídos pacientes submetidos à troca de válvula aórtica, utilizando o sistema Intuit entre dezembro de 2015 e julho de 2019, em um hospital terciário por um único cirurgião. Foi realizado o ecocardiograma transesofágico intraoperatório e transtorácicos pré- e pós-operatórios, com acompanhamento médio de 3 meses. Os critérios de inclusão foram estenose aórtica importante, paciente com estenose aórtica com baixo gradiente e baixo débito cardíaco, e a disfunção de prótese aórtica, assim como a dupla lesão aórtica com insuficiência importante. Os critérios de exclusão foram divididos em pré-operatórios e intraoperatórios. Os pré-operatórios foram insuficiência aórtica pura, endocardite nos últimos 3 meses, a dissecção de aorta, a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, a válvula aórtica bicúspide tipo 0, a origem anômala de artéria coronária. E já os intraoperatórios foram a calcificação importante, seja ela anular, da raiz da aorta, do folheto anterior da válvula mitral ou ainda do septo interventricular. Chegando nos resultados, foram selecionados 13 pacientes pelos critérios pré-operatórios, sendo um deles excluído no intraoperatório por uma calcificação importante da junção sinotubular. Ficamos, então, com um N de 12 pacientes. A idade média foi de 68 anos. Houve um predomínio do sexo masculino, com 10 pacientes. E a altura média foi de 1,66 metros e o peso de 80 quilos. Já a superfície corporal foi de 1,86 metros quadrados. Nas características pré-operatórias, tivemos como comorbidade a hipertensão arterial sistêmica, presente em 11 dos 12 pacientes, a doença arterial coronariana e a dislipidemia em 1/3 de nossos pacientes, e a insuficiência aórtica e a doença pulmonar obstrutiva crônica em 1/4 deles. Já a obesidade em 16,67%. Tivemos outras comorbidades, destaco aneurisma de aorta ascendente, insuficiência mitral, revascularização do miocárdio prévia e acidente vascular encefálico prévio, todos com ocorrendo em 8,33% dos nossos pacientes. 3 pacientes eles foram admitidos por apresentarem edema agudo de pulmão. 2 deles possuem uma disfunção da prótese aórtica. Quando nós avaliamos os nossos pacientes para a classe funcional, de acordo com a New York Heart Association, nós tivemos 2 pacientes com NIRA 2, 6 pacientes com NIRA 3 e 4 pacientes com NIRA 4. Já o risco cirúrgico, utilizamos o Euroscore 2 e tivemos uma média de 3,49%. Chegando nas características intraoperatórias, nós fizemos a troca de válvula isolada em 9 pacientes. 2 deles eram reoperações. A cirurgia combinada de troca de válvula aórtica com revascularização do miocárdio foi realizada em 1 paciente. Já outro realizou a troca de válvula aórtica com revascularização do miocárdio e ainda a plastia da mitral.
Um último realizou a cirurgia combinada de troca de válvula aórtica e ainda a correção do aneurisma de aorta ascendente, importante, acima da junção sinotubular. O tempo de SEC médio em minutos naqueles pacientes que realizaram a troca de válvula aórtica isolada, sendo a primeira cirurgia, foi em média de 92,14 minutos e o tempo de anóxia de 66,43 minutos. Já naqueles pacientes que realizaram a cirurgia combinada, o tempo de SEC foi de 183 minutos e o tempo de anóxia de 150. Naqueles que eram a retroca de válvula aórtica, o tempo de SEC ficou em 115 e o tempo de anóxia em 92. Na avaliação ecocardiográfica, no eco transtorácico pré-operatório, o diâmetro da aorta foi média de 3,94 cm² e a área valvar foi de 0,8 cm². Já a fração de ejeção foi de 60% no pré-operatório e no pós-operatório, pelo eco transtorácico também, com acompanhamento médio de 3 meses, foi de 59,18%. Acredito que conseguimos ver graficamente melhor aqui o gradiente médio, que no pré-operatório foi de 40,49 milímetros de mercúrio, caindo para 4,82 milímetros de mercúrio, avaliado pelo eco transesofágico após o implante da válvula Intuit, que se estabiliza no pós-operatório com acompanhamento médio de 3 meses em 5,8 milímetros de mercúrio. O tamanho das válvulas Intuit implantadas foram as seguintes: 3 foram número 27, 3 número 25, 5 número 23 e 1 número 21. É importante destacar que houve um maior uso de válvulas maiores. Isso é importante para diminuir a chance de ocorrer um mismatch no pós-operatório. No resultado clínico hospitalar, nós tivemos um óbito. Sangramentos menores foram observados em 2 pacientes. A insuficiência respiratória e a insuficiência renal foram observadas em 8,33% dos pacientes. Não tivemos endocardite ou leak paravalvar. Desculpe a ambulância passando. O tempo médio de internação foi de 12 dias. Um paciente que evoluiu para óbito após um acidente vascular encefálico extenso tinha antecedente de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e doença arterial coronariana, com a lesão de tronco de coronária esquerda e ainda um acidente vascular encefálico prévio. Tivemos 7 pacientes com complicações no pós-operatório, sendo 2 deles os já mencionados sangramentos, 2 já apresentando insuficiência cardíaca congestiva aguda, rabdomiólise associada à insuficiência renal aguda foi observada em um paciente, assim como arritmias em 2, e a infecção do trato respiratório superior e o acidente vascular encefálico em um paciente. Com isso, eu quero concluir que a prótese de rápido implante, ela consiste em uma boa opção terapêutica para pacientes com doença valvar aórtica, tendo em vista um bom resultado cirúrgico com baixo gradiente transvalvar. Um detalhe importante é que nós estamos acompanhando esses pacientes para depois publicarmos os resultados tardios. Eu quero agradecer a todos pela atenção. O meu muito obrigado. Obrigada, Pedro, e parabéns pela excelente apresentação, assim como as prévias apresentadoras. Professor Gustavo, fique à vontade para comentar. Obrigado, Marcela. Parabéns, Pedro. É uma iniciativa brilhante encampar essas novas tecnologias e divulgar os resultados. A gente, aqui no Brasil, a gente tem o péssimo hábito de não seguir os nossos pacientes. Então, isso que você está fazendo já merece os parabéns e merece um incentivo não só meu, mas de toda a sociedade para que você siga sendo crítico dos seus resultados. Em relação a eles, eu tenho algumas considerações. A primeira diz respeito ao pré-operatório. Você falou que explicou muito bem os critérios de exclusão, né? E teve um paciente que saiu do seu escopo de estudo por conta da calcificação da junção sinotubular. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a necessidade do uso da tomografia no pré-operatório para determinar esses pacientes. Não só para evitar essa situação que você colocou aqui na sua explanação, mas também para comentar
o tamanho das aortas que o tamanho médio foi de uma aorta de quase 4 centímetros, 3,97. Então, você usou válvulas bem no tamanho já do outro lado da curva, né? Válvula 27, válvula que são pouco utilizadas. Então, eu gostaria que você comentasse esse primeiro ponto. O outro ponto, eu gostaria que você também olhasse o seu resultado de tempo de circulação extracorpórea à luz de uma comparação que você não fez no estudo, e esse é um ponto frágil do seu estudo. Você podia ter tentado fazer um propensity match em relação às válvulas convencionais, mas chama atenção esse tempo prolongado de circulação extracorpórea, né? Que é um ponto que sem um número de base teu, que você deve ter com certeza nas cirurgias com próteses convencionais, fica difícil da gente entender isso. Por outro lado, você destacou muito bem o baixo gradiente. Eu acho que esse é um ponto que você deve seguir nesses pacientes. E aí a parte inicial do meu comentário, incentivando você a buscar esses dados a longo prazo para ver se esses dados confirmam, se a nossa realidade confirma a realidade encontrada em outros países com o uso dessas próteses. Esse é um ponto muito importante que eu acho que você deve focar nele. E por fim, eu gostaria de saber a tua incidência de marca-passo. Você falou de arritmias, mas não foi específico em relação à incidência de bloqueio com necessidade de marca-passo. Tá? É um N pequeno, então você tendo um óbito, fica uma coisa, joga a tua mortalidade lá para cima. Então isso, nesse primeiro momento do teu segmento, perde um pouco do sentido. Mas, novamente, parabéns aí pela iniciativa, pela vontade, e é isso que a sociedade e a cirurgia cardiovascular nacional precisa. Pessoas que revisitem seus resultados, sejam críticos, que cresçam dentro dessa mentalidade. Parabéns, novamente. Muito obrigado, doutor Gustavo. Excelente questionamento. A primeira pergunta, ela foi fundamental para a gente, porque uma coisa interessante desse trabalho foi que ele mudou a nossa conduta no serviço. Não tínhamos a rotina de fazer a tomografia para avaliação da aorta naqueles pacientes que iam fazer a troca aórtica por via cirúrgica. A gente sabe que na TAV é um procedimento padrão, é rotina, mas nos nossos procedimentos cirúrgicos não era rotina. E quando a gente teve esse paciente que foi excluído no intraoperatório pela essa importante calcificação sinotubular, a gente reviu esse não fazer, né? E começamos a implementar a tomografia nos nossos outros pacientes. Já tivemos mais 2 casos e vamos aumentando o nosso N já com as correções que a gente vai fazendo no percurso, né? A segunda, foram várias perguntas excelentes. Se eu esqueci alguma, o senhor me dê uma lembrança, por favor. O segundo ponto foi sobre o tempo de SEC, né? Esse foi um estudo descritivo da nossa experiência inicial de um cirurgião, e é de se esperar que exista uma curva de aprendizagem no implante. Um exemplo disso é a necessidade de usar aquele medidor no intraoperatório, que o cirurgião acredita ser do tamanho mais adequado para aquele paciente. Depois ele precisa testar um número maior e depois um número menor para ter certeza que aquela era a prótese adequada. Esses processos, por exemplo, quando eles são otimizados, quando o cirurgião vai ganhando experiência, eles vão também diminuindo o tempo, ele diminui o tempo de SEC. Um outro fator que aumentou o tempo de SEC seria a escolha técnica cirúrgica do cirurgião de permitir um maior tempo de aquecimento depois que você tira o pensamento aórtico, para favorecer, né, para melhorar o tempo de reperfusão miocárdica. Isso também aumenta o tempo. Mas, de fato, o tempo de SEC foi maior do que os descritos na literatura, seja tanto pelo estudo Triton e tanto aqueles que compararam os pacientes da Triton com aquele estudo da Propensity, né, que fizeram o estudo pareado. Viram que houve uma redução. Nós não fizemos essa comparação, mas a gente sabe que existe.
um outro passo talvez seja realmente comparar com os nossos dados do serviço que realizamos esse estudo, para a gente ter o nosso dado e não só aquele que está na literatura de cirurgiões que realizam centenas de próteses, né, que já tem uma vasta experiência. O terceiro ponto, me desculpe, eu me esqueci qual foi. Marca-passo. Marca-passo. Não tivemos nenhum implante de marca-passo permanente. Tivemos só fibrilação atrial, mas que se resolveram. Os pacientes todos recebem aspirina ad eternum depois da cirurgia. Acho que faltou mencionar também. E o quarto ponto foi... Só fazendo um último comentário em relação ao tempo de aquecimento do paciente, eu daria uma sugestão, se vocês me permitem. A ideia do uso desses dispositivos é que você faça em normotermia, ou pelo menos o que cair. Não precisa esfriar esse paciente. Uhum. A ideia é justamente entrar no tempo e esse ganho de tempo virá com o teu ganho de experiência. Então, era isso que eu... Agradeço muito as sugestões, doutor Gustavo. Eram essas minhas considerações. Desculpe minha incapacidade de lembrar tantos questionamentos bons. Tá tudo certo. Parabenizo você novamente aí pela iniciativa e siga nesse caminho, porque nós precisamos de pessoas que revisitem os seus resultados e publiquem seus resultados, independente do que eles apresentem. Parabéns. Obrigada mais uma vez, professor Gustavo e Pedro. Eu encerro aqui minha participação agradecendo a presença de toda a comissão julgadora, dos apresentadores e comentadores dos trabalhos, e passo a minha palavra para o Felipe. Eu gostaria de agradecer a participação de todos os acadêmicos. Com certeza foram temas livres muito interessantes. A gente sempre pode aproveitar, aprender alguma coisa com cada um de vocês. Muito obrigado, Dr. Carlos, Dr. Rui, Dr. Bruno e Dr. Gustavo pelos comentários. Sempre engrandecem e é muito bom poder contar com os doutores tão próximos dos acadêmicos em todos os nossos eventos. Estendo o convite para os nossos participantes que ainda estão ouvindo. Nós tivemos 75 participantes ao mesmo tempo, é um número bem significativo, comparando com os nossos congressos presenciais que contam com um número reduzido. Então, é bom ver que a gente está conseguindo alcançar cada vez mais acadêmicos com as nossas atividades. E tendo o convite para que amanhã retornem no mesmo horário das 7 horas para assistir os 4 outros temas livres que também foram classificados, seus comentários. E ao final vai ser feita a premiação, então eu convido os palestrantes de hoje, que estão concorrendo a esse prêmio, para que retornem para verificar se vão ser algum dos escolhidos pela comissão julgadora. Vou passar a palavra para o Dr. Rui encerrar também. Obrigado, Felipe, por me dar a oportunidade de falar novamente, né? Eu acho que você já fez os agradecimentos suficientes. Eu só queria agradecer aos avaliadores. Eu acho que foi muito bom. Nós teremos que pensar nesses webinars para temas livres, inclusive para apresentação futura, principalmente, mesmo que sejam filmados durante os congressos, para quem não pode estar presente. Como você disse, Felipe, nós temos 77 pessoas que estiveram presentes durante esse webinar, e isso é maior o número do que aqueles que podem estar presentes durante o congresso por problemas econômicos, por problemas académicos e tudo isso. Eu quero agradecer a todos os comentaristas. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu acho extremamente importante para os académicos a vossa presença. E convidando mais uma vez para amanhã às 19 horas todos estarmos aqui. A sequência vai ser a apresentação dos 4 temas livres como foi hoje. Haverá um interregno após as apresentações em que a comissão julgadora se reunirá virtualmente para escolher o primeiro, segundo e terceiro lugares. Começando do terceiro para o primeiro. O terceiro lugar será sorteado com um livro. O segundo lugar com uma inscrição no Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardíaca de Porto Alegre de 2021. E o primeiro lugar com uma participação através de uma viagem aérea do local onde estiver
para o Congresso de 2021 em Porto Alegre. Obrigado a todos e espero vê-los amanhã aqui. Com certeza. Boa noite. Muito obrigado. Então, encerramos as atividades por hoje.